cantar, sem só para exercitar. Vamos orar pela vida do Eduardo, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Sendo suas mãos poderosas. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós apresentamos, Pai, a vida, Senhor, do Teu Filho. Usa, Senhor, como um vaso desembocado, Pai, cheio do óleo precioso do Espírito Santo. E tudo que aqui, Senhor, nesta noite, trazer da palavra do Senhor, do trono de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Que o Espírito Santo venha nos dar ouvidos sensíveis, Pai, à Sua voz, à Sua palavra, Senhor, para que nós possamos entender qual é a agradável, perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui com vocês, servindo. Obrigado, pastor. Se vocês puderem, abrindo lá em Efésios 3:10, pode sentar, fica à vontade. Efésios 3:10. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, diz misericórdia. Tem alguns ainda que não acharam. Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, aqui em Efésios 3:10, Paulo ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ele não está falando de uma sabedoria comum ou de uma sabedoria simples, mas de uma multiforme sabedoria. A questão é, muitas vezes nós tentamos entender a Deus, nós tentamos compreender a Deus, mas nós temos uma incapacidade. A nossa mente é limitada, ela é incapaz de compreender totalmente a Deus. Por isso que lá Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala assim, olha, agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos como Ele nos conhece. Agora nós vemos Ele como num espelho obscuro, mas então o veremos face a face. A questão é, nós enxergamos a Deus em um reflexo obscuro, em certas partes. Nós tentamos interpretar a Deus conforme a gente olha para si próprio, conforme as nossas limitações de experiências. Nós enxergamos o mundo e nós compreendemos o mundo conforme as experiências que nós temos, conforme o conhecimento que nós recebemos, conforme as informações que ouvimos. Então, o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre Deus, ele sempre será limitado, porque nós somos seres limitados. É incapaz eu ter um conhecimento total de Deus. É incapaz eu entender todo de Deus. Então, ele fala aqui que a igreja, ela traz um conhecimento mais profundo de Deus. Ela consegue expandir um pouco mais o nosso conhecimento com Deus, mesmo a gente tendo um conhecimento limitado. Então, a intenção dessa graça era o que? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse o quê? Conhecida. Mas aonde conhecida? E aí você lê ali, conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Presta atenção, aonde que era para ser conhecida? Dos poderes, autoridades nas regiões celestiais. A questão é, o grande segredo de Jesus, o grande segredo em Deus, era a igreja. A igreja, ela vem trazer a revelação de Deus, não só para a gente, mas também para quem? Para as regiões celestiais. A gente, muitas vezes, olha para a igreja e a gente menospreza o tamanho e a capacidade que ela tem. Lá em Timóteo, ela fala que a igreja, ela é coluna e fundamento da verdade. Em algumas versões vai estar baluarde. A igreja ela tem uma capacidade de transformar,
Porque ela consegue revelar a multiforme sabedoria de Deus. E como que eu conheço a multiforme sabedoria de Deus através da igreja? Vamos lá para Efésios 4. Efésios capítulo 4. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. A questão é, Deus derramou dons aos homens, ele subiu e deu dons aos homens. E quem que dá os dons aos homens? Por meio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sobre todos. Primeira questão que ele fala, 3 partes como Deus atua. Em todos, por todos e sobre todos. Normalmente no Velho Testamento, você sempre vai ver o Espírito veio sobre. Você nunca vai ver o Espírito veio em. O Espírito veio por. Você sempre vai ver o Espírito veio sobre. Normalmente quando a gente vê esse Espírito veio sobre, é normalmente a questão dos dons espiritual, o poder, a capacitação de Deus. Agora, quando a gente vê quando a gente vê em, eu vou falar em primeiro, é quando a gente vê, a partir do momento que Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita e ele encontra os discípulos, e ele sopra sobre eles, e ele fala assim, olha, recebam o Espírito em vocês. A partir de então, a Bíblia começa a falar do Espírito em vocês. Jesus disse, olha, o Espírito não só estará com vocês, mas ele habitará em vocês. Então, o Espírito Santo em mim é o que me traz o quê? A capacidade de obedecer a Deus. É o que me traz a natureza divina dentro de mim. Agora, se sobre é o poder e em é a capacitação de Deus, o que é o Espírito por mim? Então, quando você não se converteu, quando você chegou aqui na igreja, você ouviu uma mensagem, e você decidiu aceitar a Jesus, você tinha o Espírito Santo em você? Não, porque você não tinha aceitado a Jesus. Você tinha o Espírito Santo sobre você? Ainda não. Você tinha o Espírito o quê? Por você. Porque o Espírito convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito por você, que sempre te auxiliou, te ajudou para te levar para o caminho certo. E quem que é o caminho certo? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito por você que te trouxe aqui. E agora você recebeu o quê? O Espírito em você, que agora traz a natureza divina em você. Antes você era incapaz de obedecer a Deus, mas agora porque você recebeu o Espírito em você, a partir de Cristo, agora você tem uma capacitação
divina e sobrenatural para obedecer a Deus. Mas aqui ele está falando sobre também dons. Ele separou alguns para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, ele está falando aqui de dons. E eu só consigo enxergar os dons totalmente quando eu me relaciono com a igreja. Agora, dons, ele é lugar de governo? Não necessariamente. Você recebe um dom do Espírito e não necessariamente você tem um lugar de governo na casa. Governo é algo diferente. Timóteo, ele fala sobre a questão e a posição de governo na casa. Agora, dom é algo que o Espírito dá. Então, aqui nós temos pastores, aqui nós temos mestres, aqui nós temos evangelistas, aqui nós temos profetas, aqui nós temos apóstolos. Mas precisa estar no cargo de governo? Não. Abram lá em 1 Pedro 2,9. Leiam aqui no telão, para a gente não perder muito tempo. Diz bem assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a primeira coisa que ele fala o quê? Sacerdócio real. Sacerdotes. O que é o sacerdócio? O que é o sacerdote? Nós vamos entender o que é o sacerdote lá no Velho Testamento, quando nós vemos a tribo de Levi que exercia o sacerdócio de Deus. Elas representavam Deus diante do povo. Então o povo, para ter acesso a Deus, eles precisavam de quem? Dos sacerdotes. Mas com a vinda de Cristo, um homem semelhante a Melquisedeque, um sacerdote não vindo de linhagem humana, mas da linhagem celestial, um homem que não tinha um pai sacerdote, uma mãe sacerdote, mas ele era sacerdote por meio do Espírito Santo, e ele se tornou o último sacerdote, sumo sacerdote. Ele separou o que a gente? A igreja. Como o quê? Sacerdócio. Então, você não tem um cargo às vezes de governo dentro da igreja, mas você é sacerdote? Você representa Deus? Então, quando as pessoas falarem com você, você é um representante de Deus? Entende? Quando o povo saiu do Egito e andou pelo deserto, eles precisaram de quem? De Moisés para falar, de Moisés para representar os milagres, de Moisés para fazer tudo aquilo que eles viam. Sozinhos eles não conseguiam chegar a Deus. Eles necessitavam de quem? De Moisés. Mas agora nós temos o Espírito em nós. É Deus habitando em nós. Nós recebemos a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios. Nós temos a completude de Deus no Espírito, mas nós somos limitados ainda, mesmo recebendo a completude de Deus. Porque ele diz que deu o Espírito e não deu o Espírito com limitações. Mas o Espírito sem limitações. A verdade é que você é um sacerdócio. A grande diferença quando veio a reforma protestante, ela justamente veio para quebrar uma coisa principal. É acabar com a questão da plebe e do clero. Ela veio para mostrar que, peraí, todos vocês receberam o Espírito Santo. Os dons de Deus estão sobre cada um de vocês. Então agora vocês têm uma missão incumbida de Jesus Cristo. Vocês têm algo a fazer. A questão é que o governo da casa está organizando como as coisas devem ocorrer. Então aqui dentro as coisas têm que ocorrer conforme o pastor Wagner vai estabelecer. Mas na sua vida, no seu dom, você tem que exercer conforme Cristo te chamou. Aqui dentro você está debaixo de uma autoridade, mas lá fora está debaixo da autoridade de Deus. Então, quem vai te aprovar ou te reprovar? É Deus. O pastor Wagner está aqui para designar como as coisas devem ocorrer e acontecer. Mas a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas e das pessoas que Deus colocou no seu caminho é de quem? Sua. Você tem uma responsabilidade com Deus. E nós às vezes criamos aquela mentalidade, assim, não, tem um irmão aqui, eu vou levar ele na igreja para o pastor evangelizar. A obrigação de evangelizar é de quem? Você é um sacerdote de Deus, você representa a Deus. Muitas vezes, nós como igrejas temos agido de maneira tímida. Nós temos nos escondido da nossa posição.
Nós somos uma nação com cerca de 90% de cristãos. Só que você olha o jeito que está essa nação, o nível de corrupção moral, o nível de decadência. Parece que é tanto cristão assim? A verdade é que a falta de cumprir o sacerdócio tem levado à corrupção dessa nação. A falta de homens que se levantam e se posicionam naquilo que Deus chamou ele, que se escondem e falam assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho. Ele está menosprezando aquele que o chamou. Ele está diminuindo a capacidade daquele que colocou, do dom daquele que colocou. E não tem atitudes de fé. E a falta de atitudes de fé é que impedem, que limitam a capacidade daquilo que Deus quer fazer. A multiforme e sabedoria de Deus, ela não consegue se demonstrar totalmente, porque homens têm se escondido, homens não têm se posicionado em Deus. A igreja é o baluarte da verdade. A igreja ela é a transformação da nação. A igreja ela é a resposta de Cristo. Ela fala que ela é o corpo de Cristo. Então, quando Cristo está tocando, quem está tocando? É eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos os pés de Cristo. Nós somos as mãos de Cristo. Mas muitas vezes nós estamos ainda com Deus teimando e falando assim, Deus, você não me dá aquilo que eu quero, então eu não vou fazer aquilo que você quer. Eu estou esperando. A gente começa fazendo birra com Deus como crianças. E não entende que Deus já deu tudo que nós necessitamos. O que falta da nossa parte é posicionamento. A vida cristã é uma vida de posicionamento, de escolha, de decisão. Aquele que tem medo, aquele que se esconde, nunca vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para ele. A gente perde tempo com coisas fúteis. E a gente não tem olhos para aquilo que é celestial, aquilo que é eterno. A maneira do diabo sempre fazer a gente perder aquilo que Deus tem para a nossa vida é nos colocando distrações e preocupações. Tanto que você vai ver uma parábola de Jesus. E nessa parábola de Jesus, ele vai falar que um homem e um rei que representava Deus chamou as pessoas para o casamento do seu filho, que representava o casamento da igreja com Cristo. Quando esse homem saía chamando as pessoas para o casamento, a desculpa era assim, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu acabei de me casar, eu acabei de comprar um campo, eu não tenho tempo para participar desse casamento. As preocupações das coisas desse mundo os cegaram e os impediram de viver aquilo que Deus tinha para eles. Eu creio num Deus que quer abençoar. Eu creio num Deus que tem muitas bênçãos. Deus não é limitado. A questão é, qual é o nosso posicionamento? O que tem parado a gente? O que tem impedido a gente de tomar a decisão que a gente tem que tomar? De fazer aquilo que a gente tem que fazer? Quando a gente está esperando Deus fazer algo na nossa vida, mas a verdade às vezes é que Deus está esperando a gente fazer algo. Se Davi não tivesse decidido lutar contra o gigante, ele nunca teria sido rei. Ele arriscou a própria vida, um menino, arriscou tudo que tinha, que era a vida dele, para lutar contra um gigante. E quando ele lutou contra o gigante, ele não falou assim, olha, eu estou indo porque eu acredito na minha capacidade. Ele foi porque ele falou o quê? Eu estou indo no nome de quem? Do exército do Deus vivo. Pedro, quando andou sobre as águas, ele não andou porque ele achava que tinha capacidade de andar sobre as águas, mas porque ele cria que através da palavra de Jesus, ele poderia ter a capacidade de andar sobre as águas. Ele cria naquele que chamou ele. A verdade, a gente tem crido naquele que nos chamou? A gente tem escondido aquilo que Deus colocou na nossa vida? Dos dons, da capacidade de Deus? A gente tem vivido de maneira tímida, se escondendo? Aí a gente coloca assim, não, esse mundo está muito corrupto. A culpa é minha e sua. A gente tem se escondido. A gente não tem sido referência. A gente não tem mostrado aquilo que Deus nos entregou. A igreja, ela é o baluarte da verdade. Ela é a multiforme sabedoria de Deus. A gente se tornou crentes meros telespectadores. Nós viemos para a igreja, sentamos, ouvimos uma boa mensagem e vamos para casa. Mas não é essa a verdade da igreja. Abram lá em Atos 2, fazendo um favor. Atos 2, 42.
E ele diz assim, essa aqui é a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança. Você precisa perseverar quando as coisas é fácil? Não existe perseverança em coisa fácil. Perseverar justamente porque é difícil. Nós estávamos conversando ontem na célula lá em casa, no EFA, lá em casa, sobre a carne, o poder da carne, a atuação da carne. E nós estamos falando que a carne o quê? É fraca. Mas ela é fraca para quê? Para orar, para buscar a Deus, para jejuar. A carne é fraca para isso. Mas para pecar, ela é fraca ou ela é forte? Ela é muito forte. Então, eles perseveravam. Então vamos lá? No que eles perseveravam? Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Ensino. Ok, nós temos ensino. Agora também o que? Comunhão. Então, eu sou igreja quando eu sento, assisto um culto e vou embora como telespectador? Mas também o que? No partir do pão, comer junto, sentar com os irmãos, comer junto, reunir realmente, se alimentar, estar ali compartilhando com o pão, um tempo de mesa, um tempo de aliança. Uma das coisas que Jesus mais fazia era tempo de quê? De mesa. Quando ele ia na casa do fariseu, quando ele foi na casa de homens simples, ou quando ele estava com a multidão, o que ele fazia? Tempo do quê? De mesa, tempo de comer, relacionamento. Então, boa parte do que é ser igreja é o quê? Me relacionar com os irmãos. Quando eu me relaciono com os irmãos, eu recebo daquilo que ele tem, mas ele também recebe daquilo que ele tem. A maior parte das soluções do meu problema que eu preciso na minha vida, para solucionar ele, é no quê? Talvez está na vida do meu irmão. É no relacionamento com o meu irmão. É o meu irmão que vai me auxiliar, que vai me ajudar na minha dificuldade, no problema, naquilo que está travado na minha vida. Mas a primeira coisa que a pessoa, quando está chateada ou tem alguma coisa dando errado na vida dela, o que ela faz? Se isola. E lá em Provérbios diz que o quê? Que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Um homem sábio entende que quando ele se isola, ele não está sendo sábio. Ele vai continuar naquele problema. A solução do seu problema está no seu irmão que está do seu lado. Quando você se relaciona com o seu irmão, quando você conversa com ele, quando você experimenta do dom que Deus colocou na vida dele, é que você vai ver soluções na sua vida. O lugar que você pode chegar, ele depende das pessoas que vão te cercar. Quando você se esconde, quando você é tímido naquilo que Deus colocou na sua vida, você vai viver uma vida limitada. Para você experimentar tudo aquilo que Deus colocou para você, é necessário você criar uma comunhão. É necessário você fazer seus irmãos crescerem, assim como você também vai crescer quando você tentar e fazer eles crescerem. É uma questão de servir e não de posição. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja buscando uma posição e um cargo especial. Irmãos, é Deus que levanta, é Deus que diminui, é Deus que coloca cada um na posição que Ele quer. Nós somos meros servos, obedientes, para cumprir aquilo que Deus estabelece. Se Deus quiser te levantar, quem que vai impedir? Se Deus quiser fazer algo na sua vida, quem que vai impedir? Não importa o que os homens falam. Mas às vezes a gente está esperando aprovações de homens. Muitos fariseus creram em Jesus. Muitos fariseus acreditavam em Jesus. Mas eles não seguiram Jesus por quê? Por medo dos homens. E a Bíblia deixa muito claro isso. A questão é, o que você tem deixado de fazer na sua vida com medo que os outros vão falar? O quanto você tem fugido daquilo que Deus tem colocado no seu coração? Você sabe que tem algo especial aí. Mas a verdade é que tudo começa pequeno. As grandes coisas, elas começam o quê? Pequeno. A gente está tão preocupado com o resultado. A gente tem uma mentalidade de resultado. Mas a gente tem que ter uma mentalidade do quê? De fidelidade. De cumprir aquilo que Deus me mandou fazer.
Não me preocupo com o resultado. Eu quero saber que, quando eu buscar a Deus, eu sinto que Ele está alegre, feliz comigo. Essa é a única motivação do meu coração. Jesus deixava muito claro isso. Tanto que, quando tinha uma grande multidão, já seguindo a Jesus, Ele fazia questão de passar a peneira. Nós não podemos viver pela quantidade de pessoas que vão aprovar ou desaprovar. A questão é o que o Pai quer. Qual é a vontade do Pai? Eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai. Essa era a palavra de Jesus. Era isso que Jesus deixava muito claro. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Não importa a quantidade de pessoas. Por isso que lá em João 6, Jesus passa a peneira. E todos o deixaram quando ele passou a peneira. Inclusive alguns discípulos. Com exceção dos 12. Que aí Pedro se levantou e falou assim: para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Você se sentir incapaz é importante, porque isso vai te levar a depender mais de Deus. Quando você se sente que você já tem tudo, que você não precisa mais de nada, é aí que você começa a andar no caminho errado. Sentir uma sensação de assim, será que eu consigo? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Aí você busca Deus, Deus me ajuda, me dá força, mas eu vou na tua palavra. Eu sei que sem ti eu não consigo fazer, mas eu creio que eu estou contigo. Eu creio que o Senhor me chamou. Eu creio que o Senhor me levantou. Irmãos, uma das coisas que a Reforma Protestante veio trazer, como eu falei, é tirar essa questão de secular e santo. O seu trabalho é o seu dom ministerial, é o ministério que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que aquele que trabalha como se estivesse trabalhando para quem? Para Deus. Quando eu executo aquilo, eu estou fazendo aquilo como se estivesse fazendo para Deus. Eu sou um ser infiltrado naquela posição e naquele lugar. Eu faço o meu serviço da melhor forma possível, me preparo. Naquilo que é a minha obrigação eu faço. Para quê? Para representar quem? A Deus. E para falar de Deus no momento certo, da maneira correta. Então você é um infiltrado dentro do seu trabalho. Então aquilo que o pastor faz aqui, ele é tão santo com aquilo que você faz no seu trabalho. Porque você está exercendo aquilo com zelo. Igreja, ela vem do grego eclésia, que significa ser chamado para fora. Aqui é o momento de você está sendo equipado, preparado para aquilo que você vai executar lá fora. A igreja, ela te prepara para a sua missão, ela te prepara para o seu propósito. Por isso que eu falei, quando você se relaciona com os irmãos, você está sendo cada vez mais o quê? Preparado para aquilo que você vai executar lá fora. Pessoas que não se relacionam profundamente com a igreja, elas sempre vão ser limitadas. Assim como você é chave para muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas que são chaves na sua vida. Relacionamentos abrem portas. Relacionamentos criam e mostram a multiforme sabedoria de Deus. Eu só consigo me relacionar com a completude de Deus quando eu me relaciono com os irmãos. Eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, mas eu também tenho que entender que o quê? Eu preciso me relacionar. Um homem isolado, ele morre. Uma célula fora do corpo, ela é morta. Ela não tem utilidade. Ela não desempenha uma função. A igreja tem uma missão dentro da sociedade. E como que alguém que está desintegrado com a igreja, ele vai executar essa missão dentro da igreja, junto com a igreja? É impossível. A primeira palavra que nós escutamos sobre adoração, nós vamos ver lá em Gênesis. Quando Abraão ia subir para o monte e sacrificar Isaac. Ele falou assim, subamos e adoremos a Deus. O sacrifício de Isaac, o sacrifício daquilo que é importante para você, é sua posição de adoração. A adoração, ela é entrega, ela é abrir mão daquilo que é importante para você. Quando você aceitou a Jesus, você decidiu entregar para Ele não só a sua vida, mas tudo o que você tem. Nada mais é seu.
Você entende que agora os seus bens, você entende que agora a sua profissão, você entende que tudo que você tem, pouco que você tem, ele pertence a quem? A Deus. E você está sendo o quê? Um servo, cuidando daquilo, para apresentar diante de Deus. A questão é que alguns vão multiplicar os talentos que Deus colocou na mão deles. Outros vão enterrar. Por que enterram? Porque tem medo. O homem que enterrou o talento falou assim: olha, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Então eu peguei e escondi o meu talento, eu enterrei o meu talento, para não perder ele. Pessoas que têm medo de se arriscar, medo de se ousar, elas vão ser reprovadas por Deus. Porque homens que se relacionam com o Espírito Santo, eles são homens ousados. Porque Deus nos deu o espírito do quê? De ousadia, não de covardia. Homens que enfrentam, não importa o que vão falar de você, não importa como vão te tratar. A questão é: você está multiplicando aquilo que Deus colocou na sua vida, ou você enterrou? Em nome do zelo, eu enterrei o meu talento. Um homem que enterra seu talento é um homem que não tem relacionamento com Deus. É um homem que deixou Deus de lado. Falou assim: não, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso daqui. Não, Deus me deu esse ministério, e agora eu vou fazer isso daqui. Então, um homem que ele recebe algo de Deus, ele fala assim: agora isso aqui é meu, eu vou guardar isso daqui precioso, eu não vou perder isso daqui. E ele não é um homem que está pensando assim: como que eu vou multiplicar isso daqui? Como que eu vou transformar isso daqui em mais? Ele é um homem que ele não tem um relacionamento com Deus. Esses dias, um grande homem de Deus me ligou. E ele falou assim: olha, eu estou pensando em fazer essa e essa e essa decisão. O que você acha? E aí eu falei assim: não, eu acho muito bom. Essa decisão, ela vai fazer isso na sua vida. Eu falei assim: mas eu estou com um receio. Porque para eu fazer isso, eu recebi algo de Deus. E eu vou ter que vender isso que eu recebi de Deus. E eu estou com muito medo. Porque foi muito difícil para eu conquistar isso. Aí eu lembrei para ele da parábola dos talentos. Eu falei assim: isso daqui que você vai ter, daqui tanto tempo vai se multiplicar em muitas vezes. Agora, se você decidir e falar assim: não, agora eu vou preservar isso daqui, ele vai se desvalorizar. Daqui a pouco você vai perder até o que você tem. E aquilo foi um choque para ele. E eu nem sei também por que eu falei aquilo. Porque normalmente esse homem, normalmente eu que ligo para ele para pedir conselho e para pedir ajuda. Mas naquele dia ele me ligou. E aquilo não só falou com ele, mas falou comigo. Sobre as coisas que eu tenho na minha vida, que eu preciso multiplicar. A decisão de não só querer guardar aquilo e falar assim: não, isso aqui é muito precioso, Deus me deu. Mas eu preciso, e eu sou incumbido a multiplicar aquilo que Deus me deu. Porque quanto mais fiel você for, mais Deus vai te entregar. Aquele que tem, o que a Bíblia diz? Mais lhe será dado. Por quê? Porque esse homem foi fiel. Esse homem, ele ouviu a palavra de Deus, ele foi conduzido por Deus. Porque ser guiado pela fé é algo que você não enxerga. É algo que às vezes não tem noção com a realidade, realmente não faz sentido. Quando os homens decidiram ir para o deserto, eles foram para o caminho mais longo, tinha um caminho mais perto. Aí eles foram para o caminho mais longo. Aí eles estavam com fome, o que eles tinham que fazer? Esperar Deus derramar o quê? Maná do céu. Aí quando eles queriam água, tinha que esperar o quê? Deus trazer água. Mas trazer água da onde? Da rocha. Agora, vocês já viram água sair da rocha? Eu nunca vi. Vocês já viram pão caindo do céu? Eu nunca vi. Eu nunca vi pão caindo do céu. Eu nunca vi água saindo da rocha. Mas é uma posição de fé. Deus faz da maneira que Ele quer.
A gente às vezes passa por tribulações e dificuldades na vida justamente para entender que eu preciso confiar em Deus, eu preciso dar passos na minha vida, ouvindo a voz dele e confiando nele. Por quê? Porque uma hora eu vou estar em Canaã. E lá em Canaã, os segredos para vencer as nações de Canaã é realmente aprender e ouvir as estratégias de Deus. Porque às vezes eu vou ter que enfrentar Jericó. E em Jericó, para eu vencer Jericó, eu vou ter que fazer o quê? Andar em volta. Quantas vezes? 7 vezes. Durante quantos dias? 7 dias. Para ver o quê? A muralha ruir. E dar um grito. Faz sentido? Não tem sentido. Não faz sentido. Mas você ouviu algo de Deus, e você precisa ser fiel naquilo que Deus colocou no seu coração. Homens de Deus, eles não procuram respostas racionais. Eles procuram respostas espirituais. Sentir medo é normal. Medo não é um sentimento comum. É um sentimento que ele é bom, em partes. Mas a questão é que, se o medo te escravizar, você perde aquilo que Deus tem para a sua vida. Você limita aquilo que Deus tem para a sua vida. Homens limitados perdem até aquilo que têm. O pouco que têm é tirado da sua mão. Homens que se escondem. Homens que fraquejam. Mas a verdade é que, quando nós decidimos ser fiel a Deus, eu falei assim: Deus, eu entendo que é pouco que o Senhor me deu. Eu entendo que isso aqui é só uma pequena semente, mas eu estou disposto a plantar ela. Eu não sei se vai chover ou não, mas eu confio que o Senhor que vai derramar chuva. Eu confio que no seu tempo isso aqui vai crescer e vai gerar frutos. E eu sei que não vai ser minha capacidade que vai dar isso aqui, mas a sua fidelidade. Confiando no seu caráter, confiando naquele que me chamou, eu estabeleço e planto essa semente. Eu me levanto diante de uma nação corrupta, diante de homens mentirosos, eu me coloco à disposição. Eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que eu vou ser humilhado, eu sei que eu vou ser desprezado, mas eu me levanto, porque eu confio no seu caráter, porque eu tenho um zelo por você. Temor a Deus é o que te leva a multiplicar aquilo que Deus colocou na sua vida. O zelo por Deus te leva a você ter atitudes. A fé, ela não é passiva, o medo é passivo. O medo te trava, o medo te para. A fé, ela exige que você haja, atitude. Homens com fé agiram, homens com fé se posicionaram. Mesmo diante da sua própria vida, eles arriscaram ela, eles não se esconderam, eles se posicionaram. Eles tinham uma visão de algo que Deus colocou no coração deles. A multiforme sabedoria de Deus, ela é só revelada quando homens de fé se levantam. Igrejas que não têm atuação, igrejas que não fazem diferença, são igrejas com homens covardes, homens que se esconderam, homens que enterraram seu talento. Se vocês lerem o livro Avivamento no País de Gales, você vai ver que esse avivamento começa com um homem que decide se levantar e fazer algo diferente, ele transforma uma nação. E por causa do avivamento do País de Gales, é que aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Um homem que se levantou e falou assim: Deus, comece por mim. Eu me coloco à disposição, comece por mim. A questão é, quais os homens aqui vão se levantar hoje e falar assim: comece por mim. Eu me coloco à disposição, comece por mim. Eu não quero mais me esconder, eu cansei de enterrar os dons e o talento que o Senhor colocou na minha vida. Fique de pé, aqueles homens que realmente hoje querem se posicionar.